Tropas russas e ucranianas relatam avanços significativos no terreno. Estados Unidos confirmam os progressos de Kiev. De visita ao local do incêndio que matou pelo menos 74 pessoas em Joanesburgo, o presidente sul-africano deixa mensagem de condolências. Luís de la Fuente, treinador da seleção masculina de futebol de Espanha, aplaudiu o discurso de Rubiales, agora diz que se arrepende e pede desculpas. A guerra está a acelerar e russos e ucranianos afirmam ter feito progressos significativos. Os ucranianos no sul, onde se encontra a maior contraofensiva de Kiev, e os russos no norte, como garantiu esta sexta-feira o Ministério da Defesa. На Купянском направлении улучшено тактическое положение подразделений западной группировки войск за счет овладения опорными пунктами противника и ключевыми высотами. Segundo Washington, as tropas ucranianas fizeram progressos notáveis na Frente Sul. Esta sexta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca sublinhou que a prioridade dos Estados Unidos é garantir que os ucranianos estão preparados para continuar a progredir, que têm as ferramentas e as técnicas e a formação necessária. No último mês, os meios de comunicação social norte-americanos citaram militares que pediram o anonimato e que criticaram a estratégia ucraniana para recuperar as áreas ocupadas. O presidente sul-africano visitou o local do incêndio que matou pelo menos 74 pessoas, incluindo 12 crianças, em Joanesburgo. A tragédia, na madrugada de quinta-feira, num edifício de 5 andares da cidade, também fez 50 feridos. Aos familiares das vítimas, Cyril Ramaphosa deixou uma mensagem de condolências. My deep condolences to the families of those who have passed away and those who are injured, and I do hope that the investigations into the fire will enable communities and authorities to prevent a repeat of such a tragedy. Ramaphosa cancelou um evento em que participaria na televisão para ir ao terreno. De acordo com as autoridades de Joanesburgo, o edifício tinha sido convertido em habitação ilegal depois de ter sido abandonado. A tragédia deixou o país em estado de choque. Estes são os primeiros sinais do Saola, no sul da China. O tufão vem acompanhado de chuva intensa e ventos que ultrapassam os 200 km por hora. As autoridades declararam alerta vermelho, o segundo mais elevado do sistema meteorológico chinês. A medida afeta dezenas de milhões de pessoas. Em Hong Kong, as escolas e as empresas foram encerradas. Os habitantes estão apreensivos. O Saola deverá passar a menos de 50 km de Hong Kong e atingir a província chinesa de Guangdong este sábado. Deve enfraquecer durante o fim de semana à medida que se desloca para sul ao longo da costa. A Guarda Costeira grega resgatou 28 migrantes de um bote de borracha no mar Egeu, a nordeste da ilha de Samos. Os migrantes, 16 homens, 4 mulheres e 8 crianças, foram levados para o porto de Malagário, em Samos. Segundo as autoridades gregas, todos os migrantes resgatados estavam de boa saúde. Este foi o mais recente de uma série de resgates no mar realizados pela Guarda Costeira Helénica nas últimas semanas. As autoridades marroquinas abriram uma investigação à morte de 2 jovens praticantes de jet ski na Argélia. 3 amigos estavam a divertir-se no mar, ao largo de Marrocos, quando entraram inadvertidamente em águas territoriais argelinas. A reação da Guarda Costeira não se fez esperar. 2 foram mortos a tiro, sendo que o corpo de um deles permanece na Argélia. Um terceiro escapou ileso e foi detido. A emoção tomou conta dos presentes no funeral de um dos jovens em Marrocos. O caso veio azedar ainda mais as relações entre os 2 países vizinhos.
A Comissão Europeia aprovou uma vacina adaptada à subvariante XBB 1.5 do vírus Omicron da Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica BioNTech Pfizer. Bruxelas diz que é um marco importante na luta contra a Covid-19, que chega a tempo das campanhas de vacinação pelos Estados-membros no outono e no inverno. A vacina, conhecida como Comirnaty Omicron XBB 1.5, destina-se a ser utilizada na prevenção da doença em adultos e crianças a partir dos 6 meses. São uma minoria no país, mas juntaram-se para receber o Papa. Os católicos da Mongólia não escondem o entusiasmo com a visita de Francisco. Durante 3 dias, o Sumo Pontífice vai encontrar-se com líderes religiosos e políticos e também com a população local. A viagem é vista como uma oportunidade para o Vaticano melhorar as relações com a China. Esta é a segunda visita de Francisco à Ásia Central no espaço de um ano, o que realça a importância geopolítica da região. O treinador principal da seleção masculina de futebol de Espanha, Luís de la Fuente, pediu desculpas por ter aplaudido o discurso do presidente da Federação, Luís Rubiales, quando este disse que não se demitia e se disse vítima daquilo a que chamou falsas feministas. De la Fuente disse que cometeu um erro. Luís Rubiales está sob intensa pressão para deixar o cargo, depois de ter beijado na boca, sem consentimento, a jogadora Jenny Hermoso, no momento da entrega das medalhas, depois da seleção feminina de Espanha se ter sagrado campeã do mundo. "17 anos de cadeia é a pena que Joe Biggs, antigo dirigente do grupo de extrema-direita Proud Boys, terá de cumprir. Um juiz federal norte-americano considerou-o culpado de crimes de conspiração e insurreição contra os Estados Unidos. O líder da organização marchou em direção ao Capitólio, em Washington, a 6 de janeiro de 2021. Diz agora saber que errou nesse dia e que deveria ser punido. Trotinetes, bicicletas, motos, a mobilidade urbana tornou-se um setor muito dinâmico e geri-la é um esforço que deve ser colaborativo entre o setor público e privado, defende o especialista em mobilidade urbana da Eurocities, Peter Stallens. That's what each city in Europe is looking for, replacing car trips by more sustainable modes. And that kind of data exchange and that kind of understanding based on facts is currently still under development. Paris não foi a primeira cidade a proibir as trotinetes. Copenhaga já o tinha feito e as trotinetes voltaram com normas mais rigorosas. The best way to have better grip on the use of e-scooters is to introduce a kind of licensing scheme that allows for a sustainable procurement of these services. And there we have many examples from cities across Europe that introduced such a licensing scheme. Stallens diz que há necessidade de mais transparência e mais partilha de dados sobre a sustentabilidade e a segurança dos veículos e do serviço. The important question we need to ask is, do e-scooters create a shift from individual car use to a more sustainable mode? Like, how many car trips have e-scooters replaced? We know that's the case for public transport, for bicycles. They really create a shift to more active, sustainable modes. For e-scooters, that picture is not clear yet. As cidades investem cada vez mais em circuitos pedonais. If you think about cyclists, car users, shared car users, public transport users, at some point we all walk. So it's the first mode. And that realization has finally arrived.
and many cities have started to invest more. O governo da Islândia diz que as condições serão mais rigorosas, mas anunciou que vai voltar a autorizar a caça comercial à baleia, que foi temporariamente suspensa em junho. A decisão está a despertar fortes críticas das organizações de defesa dos direitos dos animais. Criticam o retrocesso e acusam o governo de ignorar a ciência. A prática tinha sido suspensa depois de um relatório denunciar maus tratos aos animais. A morte de Amarena, a ursa que se tornou conhecida por passear em aldeias na região italiana de Abruzzo, está a chocar o país. Um homem matou-a a tiro depois de ela ter entrado na sua propriedade. De acordo com o que disse à polícia, sentiu-se ameaçado. As associações de proteção dos animais pedem justiça. Andremo a San Benedetto dei Marsi, insieme animalisti italiani, LAV, PAE, tutti insieme per cercare di capire con i politici, con i dirigenti del parco nazionale, che è un parco stupendo d'Abruzzo, Lazio e Molise, cosa fare per aiutare gli orsi e per chiedere comunque che almeno il colpevole che è stato individuato venga processato subito e condannato con il massimo della pena. A Mariana vivia no Parque Nacional de Abruzzo, era conhecida e acarinhada pelos vizinhos. Esta semana foi vista a atravessar uma aldeia com 2 crias. Pertencia à subespécie urso marsicano, endémica do centro de Itália e em risco de extinção.